Não tem chance de ficar você aqui e a gente ali não, né? Por quê? Não, sério. Seu ângulo melhor. Não, porque eu tô com a espinha aqui, ó. Nossa, é uma vaidade absurda. Henrique, quando é que você leu O Nome da Morte da primeira vez? Eu li quando o Klesser me mandou, ainda não publicado, né? Ele mandou um e-mail com o texto e eu li. E logo de cara, porque quando ele me falou a respeito, eu fiquei assim... Eu sou meio adepto daquela frase do Groucho Marx. Eu jamais aceitaria ser membro de um clube que me aceitasse como sócio. Fato. Então, quando o Klesser me procurou falando a respeito do livro, eu achei, nossa, deve ser uma coisa bem chata mesmo. Mas ele mandou, eu tava assim, tempo livre, eu comecei a ler e falei assim, nossa. Esse cara é bom, né? Nossa, assustador. Esse cara é bom. E me interessei pelo projeto. Pistoleiro que não falta nessa terra, Júlio. Se não fizer um trabalho, vem outro pistoleiro e faz. O infeliz vai morrer do mesmo jeito. Tá vendo de camisa azul claro? É aquele lá. O livro, ele tem algumas diferenças pro filme. A ambientação, a época que ele se passa e tal. Em que ponto você leu a história e falou, acho legal, mas a gente precisa trazer isso para os dias atuais? Eu não me sinto muito atraído por biopics, histórias que contam a vida, porque eu acho que o formato longa-metragem não é o formato ideal para contar esse tipo de história. São poucos os filmes que eu amo muito que são biopics. Então eu pensei em retratar um período mais curto da vida do Júlio. E aí nós começamos um pouco com essa ideia de condensar a história. E veio disso a ideia de fazer ela contemporânea. E também com essa ideia de mostrar que sim, isso aconteceu no passado, mas poderia ter acontecido agora. É indiferente isso. Klesser, quando você viu o roteiro e as mudanças que tem em relação à sua história, como é que foi a sua relação com o Henrique a partir daí? É curioso porque assim, a primeira versão do roteiro, o primeiro tratamento, não sei se você vai lembrar disso. Eu até falei assim, ó, tá muito igual. Eu acho que eu entendo de mudar mais. Eu, apesar de ser autor, eu acho que é bom que seja diferente. Eu acho que tem que ser diferente, entendeu? Eu até cheguei a escrever uma cena que não existe na vida real. Eu achei bacana. E também o fato porque na história real, a história começa em 71, mas ela vai até 2006. Então, assim, é muito atual também, né? Eu acho que essa decisão de manter a história com os elementos mais fortes, mais intensos da história do Júlio, adaptando mais para a atualidade, acho que foi bom. E a ideia também de deixar que o número, a quantidade de mortos dessem uma dimensão da passagem do tempo. Então, ligasse ao fato dessas vidas sendo sacrificadas e o que isso representa para ele como o guia da vida dele. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Quando você leu o livro, você encarou como uma biografia, um drama, um filme de ação, um filme político? Qual que é o tom que você quis imprimir mais no seu filme? É engraçado que tem um pouco de tudo isso, porque eu acho assim, percebi de cara que eu queria fazer um filme que tivesse ação, que a ação fosse importante, que tivesse um elemento de thriller no filme. As implicações políticas do filme, apesar de não ser um filme, espero, panfletário, a nível partidário, não é um filme político, mas é um filme profundamente político. Não a nível partidário, mas é muito político. Mas, assim, a tentativa de fazer um filme sobre a alma do personagem. Se você for falar uma regra para adaptar um livro, talvez seja essa regra, encontrar o centro, a alma do protagonista e construir a história em torno disso? Não sei se é uma regra, mas nesse caso eu achei que fosse a coisa mais interessante. É fazer com que o público se enxergasse no Júlio. Eu acredito que existe um Júlio Santana dentro de cada um de nós, em potencial. O que é perigosíssimo, né? Mas é que nós vivemos Sim. no perigo. A nossa natureza é perigosa. E acho que a gente não consegue encarar isso muito.
você pensar bem na vida, vai chegar à conclusão que esse mundo não presta mesmo, né? É difícil, eu acho que isso vale para vocês dois, é difícil construir uma história sobre um assassino e fazer com que a gente seja simpático ao personagem, entender de onde ele vem, mesmo que ele seja um personagem que faz coisas horríveis. Eu, assim, o engraçado é que o Klesser usa recursos jornalísticos para fazer isso de forma brilhante, que é de um modo distante até relatar os fatos, assim como o Júlio contou. E nisso não existe julgamento, porque é o Júlio que está contando a história, então não existe bem ou mal, tem o que aconteceu segundo o relato do próprio Júlio. No filme, a gente tem que entender como o Júlio deve ter se sentido. Na literatura e no cinema de ficção, né, quando você mostra um pistoleiro de aluguel, um matador, ou é aquele cara bonitão, elegante, charmoso, tipo o Tom Cruise faz no Colateral, né? Ou James Bond é um matador de aluguel, né? Sim. O Tom Cruise também no Missão Impossível, assim, ou é esse cara bonitão, estiloso, ou é um cara folclórico, cômico, que nem o Marco Nanini no Lisbela Prisioneiro, né? E na vida real, com o Júlio fazendo esse trabalho de pesquisa para o livro, eu vi que é muito diferente, né? O trabalho dele é matar gente, mas ele é bom pai, bom marido, bom filho, muito carinhoso com a mulher, é um cara muito calmo, não se mete em briga, não tem aquela coisa do imaginário de matador que se gaba, não, eu mato mesmo, eu sou brabo, não tem isso, entendeu? Por outro lado, é muito maluco você ver que as pessoas, e aí é um episódio que não tem no filme, mas está no livro, e muita gente me pergunta às vezes, você foi parcial, porque a gente acaba de ler o livro simpatizando com o matador. E eu digo sempre, não fui parcial, eu só contei quem é esse cara. Se eu fosse parcial, eu não teria colocado no livro, por exemplo, que ele matou um garoto de 13 anos com um tiro a queima-roupa na cabeça. É lógico que esse cara não é bom. Só que as pessoas se surpreendem com esse lado humano dele, de pai, marido, filho, entendeu? Então acho que esse equilíbrio no lado humano dele é que faz essa diferença na história. Que é um pouco o que você falou, né? Que a gente se enxerga um pouco... Sim. Ou seja, todo mundo é um pouco sociopata, então, né? Porque ele desliga uma chavinha na cabeça para dizer esse é só o meu trabalho, é alguma coisa que, tipo, não tenho culpa e durmo bem à noite mesmo matando uma criança com um tiro na cara. No período que eu estava pesquisando para o filme, eu ouvi uma entrevista no rádio, na BBC, com um cara que, durante muito tempo, ele era o cara que apertava o botão das injeções letais para gente que era condenada à morte. Então, portanto, ele apertou o botão que matou 64 pessoas, se não me engano. E esse cara teve uma crise mística em um certo momento e virou um ativista contra a pena de morte. E eu comecei a perceber o quanto esse cara era parecido com o Júlio. E que o fato de um tá fazendo uma coisa meio freelancer e outro tá fazendo em nome da sociedade, a sociedade que paga para o cara fazer isso, moralmente, para mim, não faz nenhuma diferença. Uma é uma coisa que a sociedade não só perdoa, mas muito pelo contrário, encoraja e mantém, e outro é considerado um bandido. Acho isso altamente questionável. Padre, quantos Pai Nosso e quantas Ave Maria a pessoa tem que rezar para Deus perdoar um pecado muito grande, hein? Depende do pecado que você fez.